Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, ali na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Eu quero falar um pouquinho nessa noite com você sobre esse tema. Se o banner estiver aí, coloca para mim, por gentileza. Pode deixar ele na tela aí direto. Eu quero falar sobre essa palavra tão significativa e tão importante, que é a palavra Pai. Eu falei de manhã e hoje, dando uma vasculhada um pouquinho pela internet, se comprovou o que eu havia comentado na parte da manhã. Eu não sei se você reparou, mas há um movimento mundial para se desconstruir algo tão essencial e tão importante chamado família no mundo. Eu não sei se você reparou, mas muito pouco foi falado sobre o Dia dos Pais agora. Muito pouco. Não desmerecendo o Dia das Mães, não desmerecendo o Dia dos Namorados, mas de longe o Dia das Mães e o Dia dos Namorados ultrapassaram os comentários, as promoções, as divulgações. Há uma pesquisa norte-americana e eles dizem o seguinte: quando um pai se converte, quando um pai se arrepende, se entrega para Jesus, a probabilidade dele levar toda a sua família para Cristo chega a 95%. Quando uma mãe se converte, a probabilidade dela levar toda a sua família não ultrapassa 55%. O mundo tem tentado desconstruir essa figura chamada pai. Talvez quando você vê essa palavra pai, você se remete a algumas lembranças. Talvez você teve um pai muito presente. Talvez você teve um pai onde foi aquela pessoa que te orientou, que instruiu você, que foi o seu melhor amigo. Não foi somente o provedor da sua casa, mas foi aquele homem que foi sempre para você uma referência, um exemplo, um modelo. E você tem muita gratidão por isso. Talvez você, quando ouve essa palavra e lê essa palavra pai, remete a alguém que foi apenas uma pessoa que se tornou, que era o provedor da sua casa. Aquele homem que não deixava faltar nada, que não deixava faltar alimento, não deixava faltar comida, não deixava faltar roupa, não deixava faltar teto para morar, não deixava faltar conforto dentro da possibilidade que ele tinha. Foi uma pessoa provedora na sua vida, mas não era seu amigo, não era seu conselheiro e não era tão presente nas coisas do seu dia. Talvez você teve, quando você ouve essa palavra pai, para outros, o que remete é uma pessoa que valorizava mais as pessoas de fora, as amizades, os relacionamentos, do que a sua própria família. Alguém que, em vez de investir na sua família, na sua casa, investia nos seus prazeres, investia nas suas vontades, investia nas suas amizades, passava mais tempo fora de casa do que dentro de casa, passava mais tempo com os amigos do que com os seus filhos. Talvez é essa a figura que você tem quando você vê essa palavra pai. Mas para um outro grupo de pessoas, quando você ouve essa palavra pai, você não teve absolutamente nada disso. Talvez esse nome nem consta no seu RG.
abandonou a sua mãe muito cedo, não assumiu a paternidade, foi embora, o tempo todo ausente. Talvez você sabe o nome dele, sabe aonde mora, sabe aonde vive, mas você não tem nenhum tipo de relacionamento, ou talvez você nem sabe quem é o seu pai. Há pessoas que nem sabem quem é o pai. E para cada um desses grupos que eu disse aqui, reflete algo no nosso interior. Porque nós temos, irmãos, uma tendência, como ser humano, de fazer uma ligação no reino, no mundo natural com o mundo espiritual. Às vezes a dificuldade, se você ainda não teve um encontro com o seu Pai Celestial, você tem muita dificuldade de quando você ouve essa palavra Pai. Porque dependendo desse nível de relacionamento, como eu disse aqui, acaba se refletindo no início, ou até você conhecer o seu Pai Celestial de uma maneira estranha. Quando você ouve a palavra Pai, talvez para você não tenha muito significado. Eu, hoje de manhã, vindo para a igreja, vindo do Ibirapuera, onde moro ali, eu passo ali perto do cemitério Jardim das Oliveiras, em frente a caminho para vir para cá, e havia uma faixa no alambrado assim: saudades, Dia dos Pais. Às vezes, quando chega o Dia dos Pais, você não tem saudade, porque você não tem uma referência, você nunca teve uma referência, ou apenas uma ligeira lembrança. Mas o que eu quero te mostrar nessa noite é que, independentemente da sua condição, do momento que você viveu, se você fez parte ou faz parte desse grupo privilegiado de pessoas que tiveram um pai presente, um pai atuante, um pai amoroso, que cuidou de você, que te ensinou, que te instruiu, que foi o teu melhor amigo, glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que no seu relacionamento com Deus foi um pouco mais fácil de você entender determinadas coisas e você aceitar o amor de Deus. Porque nós temos, às vezes, como eu disse, uma tendência de transferir para o nosso Pai Celestial aquilo que aconteceu na nossa vida com o nosso Pai natural. E isso pode te ajudar ou pode te atrapalhar no seu relacionamento e no seu conhecimento de Deus. Mas nessa noite eu quero te mostrar que, independentemente do seu quadro que você viveu, ou que você esteja vivendo, alguns não têm mais os pais como eu, outros ainda têm o privilégio de ter seus pais presentes, mas eu quero te mostrar que existe um Pai Celestial, um Pai de amor, um Pai que te ama tanto, que se preocupa tanto com você, que quer cuidar tanto de você, que você não é capaz de imaginar. Abra sua Bíblia comigo, como eu disse, no livro de Efésios, na carta de Efésios, capítulo 3, do versículo 14. Diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. A oração que Jesus nos ensinou quando os discípulos viraram para o Senhor Jesus e falaram assim para eles: Senhor, mestre, nos ensina a orar. Como começa a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? Qual a primeira palavra? Pai. Pai nosso que estás nos céus. A primeira palavra que Jesus ensina: você vai orar, você quer ter um relacionamento com Deus? Então a primeira palavra que você usa é a palavra Pai. Pai. Pai nosso. Sabe por que nós nos chamamos, nos cumprimentamos como irmãos? Porque nós temos o mesmo Pai. Nós somos irmãos porque nós somos filhos, nós somos criados, nós somos frutos do mesmo Pai.
Nós temos o mesmo Pai. Você não é órfão, você não é abandonado, você tem um Pai. Levi, antes de começar o culto, ele perguntou: pai, qual que é o tema da ministração? Para depois colocar nos canais do YouTube. Eu falei para ele: eu tenho Pai. Eu tenho um Pai. Você pode encher o seu peito, você pode encher a sua boca e falar comigo: eu tenho um Pai. Não, mais forte: eu tenho um Pai. Amém? Nós não somos órfãos, nós temos um Pai. Você não é um bastardo que é um filho sem pai, você tem um Pai. Deus é teu Pai. E Ele se preocupa e Ele cuida de você. Por isso que todas as vezes que você for orar, você pode dizer com a boca cheia, encher o seu coração e dizer: Pai nosso, meu Pai. Jesus, em muitas vezes que ele orava, ele falava: meu Pai. Ainda sendo Deus, ele se despojou de tudo que ele tinha, assumiu a forma de homem, para nos mostrar que, como ele, nós também podemos ter um Pai. Talvez as lembranças que você tem, talvez as coisas que você carrega no seu interior, foram muito difíceis, foi sofrido. Talvez as referências foram, eu não vou dizer nem que foram não tão boas, mas as referências talvez foram muito ruins para você. Mas não atribua isso para o teu Pai Celestial, porque Ele cuida de você, Ele ama você. E Paulo fala assim: por esta causa, versículo 14, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu como sobre a terra. Deus tem uma família no céu, mas Ele também tem uma família aqui na terra. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você faz parte dessa família, meu irmão. Você faz parte dessa família. Deus tem uma família no céu, mas Ele também tem uma família aqui na terra. E Ele, assim como Jesus disse na oração do Pai Nosso, e disse assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Deus quer fazer com que a vontade dEle, assim como se cumpre lá na sua família celestial, também se cumpra aqui na família dessa terra. A primeira coisa que Deus quer fazer, realizar, é na nossa vida, no nosso coração. Porque se nós formos curados, e essa noite eu creio que vai ser uma noite de cura em muitos corações. Eu sinto que há pessoas aqui que precisam liberar perdão para o seu pai terreno. Pastor, eu nem conheço meu pai terreno, mas você carrega algo dentro de você. Você carrega uma tristeza e você carrega uma revolta dentro de você por tudo que aconteceu. Que você tem um pai terreno, todos aqui. Ainda que você não tenha conhecimento dele, talvez ele não foi uma pessoa boa para você. Talvez ele foi uma pessoa que até espancava você, uma pessoa muito dura, uma pessoa muito radical com você. Você viu coisas terríveis dentro da sua casa. Você sofreu muitas coisas
no seu coração. Mas hoje eu creio que é uma noite de cura para cada um de nós. Alguns vão agradecer pelo pai que têm ou tiveram, mas outros nessa noite vão precisar perdoar, liberar aqui no seu coração um perdão. Porque muitas vezes seu pai já faleceu há muitos anos, mas você carrega essa mágoa, essa tristeza dentro de você, e isso atrapalha no relacionamento que você tem até com os seus filhos e no seu relacionamento com Deus. Porque a impressão que você tem é que Deus, Ele trata você e Ele age com você da mesma maneira como seu pai natural agia ou age com você. Mas isso não é uma verdade. O nosso Deus é um Deus de amor, irmãos. É um Deus que se preocupa com cada um de nós. É um Deus que está interessado na sua vida, no sentido de ver você transformado. Um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes daquilo que você passa, daquilo que você vive, daquilo que você experimenta. Um Deus que não te abandona em nenhum momento da sua vida, que está com você. Um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que se preocupa conosco, ainda que temos um coração que muitas vezes extremamente tendencioso para o mal. Há uma semente do mal plantada no nosso coração, que isso veio desde Adão, quando pecou. Eu estava falando hoje pela manhã sobre a minha netinha, aquela menininha que fica aqui comigo, Ana Maria, minha estrelinha. Amo, meu Deus, sem medida aquela menina. Mas eu já percebi, com toda a beleza dela, com toda a doçura dela, existe uma sementinha, ainda que ela não faça conscientemente, mas existe já uma semente adâmica dentro do coração dela. Nasceu num lar cristão maravilhoso, só ouve coisas lindas dentro de casa, músicas, ensinamentos, palavra de Deus, historinhas bíblicas. Mas não é que a menininha desde agora, com 1 ano e pouquinho, já sabe desobedecer e já sabe fazer birra com 1 ano e 2 meses, irmãos. De sentar no chão quando alguma coisa ela não pode fazer e querer fazer birra. Quem ensinou isso para ela, irmão? Quem ensinou? Foram os pais, os avós? Jamais. Quem ensina essas coisas, irmãos? É a semente do mal que está ainda aqui. Pareça tão inocente como é inocente, mas está ali a semente do mal. E desde que o homem peca, Deus está agindo, Deus está trabalhando para nos trazer de volta para casa, irmãos. O propósito de Deus é trazer você de volta para o relacionamento com Ele. Porque quando o homem foi criado, diz a Bíblia que o Senhor vinha todos os dias para ter relacionamento e ter comunhão com Ele. E depois que ele peca, Deus falou assim, a Bíblia não fala que Deus falou assim, agora eu não vou mais ter um relacionamento com você, agora eu não vou mais se aproximar de você. Deus no dia seguinte veio da mesma forma que ele vinha antes do pecado. Mas agora, o que acontece? Quando ele vem, eu fico imaginando quando o Senhor vinha, Adão devia correr ao encontro de Deus ali, o abraçava, estava com ele, e eles tinham momentos ali que inimagináveis antes do pecado, irmãos. Mas quando o pecado entrou, a primeira coisa que Adão fez foi o quê? Se esconder. E ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, o que o homem tem feito até hoje é se esconder de Deus. As pessoas não têm vergonha, elas não têm vergonha de assumirem os seus vícios.
As pessoas não têm vergonha de assumirem os seus pecados. As pessoas não têm vergonha de assumirem as suas opções sexuais. As pessoas não têm vergonha de se exporem e mostrarem o mal que elas creem ou o tipo de vida que elas creem. Mas as pessoas têm vergonha de expor, muitas vezes, essa palavra aqui. Sabe por quê? Porque o homem o tempo todo ele está tentando correr e fugir do seu pai. E Deus o tempo todo, irmãos, trabalhando para nos trazer de volta. Porque Ele é um Deus de amor. O teu Deus é um Deus de amor. Pastor, mas se Deus é um Deus de amor, então por que Ele criou? Nós sabemos, a Bíblia diz que tem um lugar terrível chamado inferno, aonde as pessoas são condenadas e elas vão para lá. O inferno, irmãos, não é para quem comete pecados ou para quem peca. O inferno é para quem não se arrepende. Eu conto uma história interessante que aconteceu muitos anos atrás lá na América, de um homem. Ele era um bom cidadão e na época do oeste, naquela época meio do oeste americano, ele era um bom cidadão, tinha lá os seus erros, as suas falhas, mas acima, ele era um bom cidadão, bem quisto na sociedade. E um dia, por uma besteira, por um erro, por uma situação, ele cometeu um assassinato. E ele foi preso, e por cometer aquele assassinato, e aquele estado, vocês sabem que lá nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei com relação a isso, e por cometer aquele assassinato, ele recebeu a pena de morte. Ele ia ser, naquela época, era por enforcamento. E ele estava preso, a sentença dele já estava marcada, ia ser enforcado em tal dia. Já contei essa história aqui. Mas as pessoas gostavam muito dele, ele era um bom cidadão, entenderam que ele cometeu um erro. E houve uma manifestação naquela cidade, naquela região, para o governador, porque o governador tinha o poder de absolvê-lo. Houve uma manifestação para dar uma carta, para aquele homem fosse perdoado, para que aquele homem recebesse uma segunda chance. E o governador então decide atender aquele convite, aquele pedido. O governador então, era uma época que não tinha meios de comunicação, às vezes as pessoas nem sabiam, né, quem que era o governador, não tinha foto, não tinha televisão, não tinha nada dessas coisas. O governador então vai até aquela cidade, pega uma carta de perdão, chega naquela delegacia, naquele lugar, coloca a carta dentro de uma Bíblia e chega lá para o rapaz do local e diga assim: fala para aquele homem que tem um pastor aqui, um homem de Deus, que quer conversar com ele sobre a palavra de Deus. Não fale que é o governador, fala que é um homem de Deus que quer mostrar algo na palavra de Deus. A carta estava dentro da Bíblia, ele ia entregar pessoalmente a carta para aquele homem. E o carcereiro lá da delegacia vai até aquele homem que estava dentro da cela e fala assim: olha, tem um pastor lá fora e ele quer conversar com você. Você vai ser condenado daqui a poucos dias e ele quer conversar com você. Aquele homem então fala assim: eu não quero conversar com ninguém, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de nenhum homem religioso. E aquele carcereiro não podia falar que aquele homem era o governador e que estava com a carta de perdão dentro da Bíblia para ele. Aquele homem então rejeita de toda espécie conversar com aquele suposto pastor e sobre a Bíblia. O carcereiro volta e fala para o governador: ele disse que não quer te receber, ele não quer nada que tenha dentro da Bíblia, ele não quer nada da palavra de Deus. O governador então pega a sua Bíblia juntamente com a carta
e vai embora. Quando o governador vai embora, aquele carcereiro entra e vira para aquele preso e fala assim: você é louco. Quem estava lá fora era o governador, e ele estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia, e ele ia entregar a carta de perdão para você. Você ia ser salvo, você não ia ser condenado. Você é louco, rapaz. Passaram-se mais alguns dias. Foi o dia da execução da sentença. Aquelas coisas lá aconteciam naquela época em praça pública. O lugar do enforcamento estava marcado, estava determinado lá. Ele foi lá, e sempre antes da pessoa ser enforcada, ele tem direito a falar suas últimas palavras antes de ser enforcado. Quando deram a palavra para aquele homem, ele vira falar assim para as pessoas que estavam ali: olha, hoje eu estou sendo condenado e eu vou ser morto e eu vou ser enforcado. Porém, eu não vou ser enforcado pelo crime que eu cometi, pelo assassinato que eu cometi. Eu vou ser enforcado pelo perdão que eu recusei. As pessoas hoje, irmãos, estão morrendo. As pessoas estão indo para o inferno. As pessoas estão vivendo de uma maneira terrível aí fora. Não é porque Deus não as ama, não é porque Deus não cuida delas, não é porque Deus não se importa com elas. Talvez o sofrimento, as tristezas, as decepções, os fracassos, as angústias, as dores que você enfrentou, não é porque você tem passado, você já passou na sua vida, não é porque Deus não ama você, não é porque Deus não cuida de você, não é porque Deus não se preocupa de você, é porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós rejeitamos esse perdão e esse amor. E por isso, por vivermos longe do nosso Pai, por vivermos longe da presença dEle, por vivermos longe dos ensinamentos dEle, nós perdemos tantas coisas, tantos benefícios de estarmos juntos do nosso Pai. Essa figura do Pai, irmãos, é tão importante, que olha o que fala aqui em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Eu não vou ler a história, toda, porque vocês conhecem. 1 Samuel capítulo 17 vai falar da vitória de Davi contra Golias. O exército de Israel havia sido afrontado por um homem chamado Golias, um guerreiro com mais de 2,50 metros de altura, guerreiro desde a mocidade. Por 40 dias ninguém se habilitou para enfrentar aquele homem que zombava 2 vezes por dia do exército de Israel. Até que chega um dia, chega um menino chamado Davi, um jovem, um pré-adolescente, um adolescente ali, aos seus 16, 17 anos de idade, e se habilita para lutar contra aquele gigante. Saul chama ele para sua tenda, tenta colocar armadura nele, ele não aceita aquela armadura, e ele vai lutar com Golias com um cajado, pega 5 pedras, coloca num embornal e com uma tiradeira chamada funda, e com aquela pedra ele derruba aquele gigante. E quando ele derruba aquele gigante, vai lá e pega a espada do próprio gigante e corta a sua cabeça. Olha o que acontece. No capítulo 17, versículo 55. Quando Davi sai para lutar, pode colocar o texto para mim. Quando Davi sai para lutar com Golias, olha o que Saul fala. Era o rei. Quando Saul viu sair a Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, comandante do exército: de quem é filho este jovem? Saul não perguntou aonde ele foi treinado. Saul não perguntou os detalhes da vida dele. De quem esse menino é filho? O que Abner respondeu? Abner respondeu: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Olha o versículo seguinte, 56.
Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? De onde vem essa coragem? De onde vem essa fé? Naquela época, eles sabiam que isso era transmitido de pai para filho. Ele falou assim: se esse menino é desse jeito, eu quero conhecer, sabe quem? Eu quero conhecer o pai dele. Porque esse menino teve berço. Esse menino é um menino de fé. Esse menino é um menino de coragem. Quem é que ensinou isso para ele? Versículo 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou para a presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Meu Deus, que cena! Um menino de 15, 17 anos, irmãos, enfrentou um guerreiro enorme, todo cheio de armadura, guerreiro desde a sua mocidade. Versículo 58. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Perguntou o nome dele? Perguntou nada. Saul queria saber de quem ele era filho. Quem é o seu pai? E olha o que Davi responde. Davi respondeu: filho de teu servo Jessé, belemita. A palavra Jessé significa dádiva. Uau! Eu te pergunto nessa noite: de quem você é filho, meu irmão? De quem você é filho? De quem você é filho? Se o Senhor é o teu pai, encha-se de coragem, encha-se de fé, encha-se de esperança, encha o teu coração. Se Deus é teu pai, você não é como nós cantamos naquela canção: já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Quem é teu pai? Se você tiver, quanto maior for a sua consciência de quem é o seu pai, vai refletir no seu comportamento. Quem é o pai desse menino? Abner falou: não sei, ó rei. Ele pergunta de novo: quem é o pai desse menino? Ninguém sabia, até que ele chega e pergunta para Davi. Talvez as pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam saber, mas você precisa saber quem é o teu pai. Quem é o teu pai? Você precisa saber. Você precisa ter essa convicção dentro do seu coração: eu não sou órfão, ainda que o meu pai terreno fez isso comigo, não importa. Hoje eu sou livre, hoje eu sou curado, hoje eu perdoo as pessoas que me machucaram, que me feriram, porque eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que cuida de mim, eu tenho um pai que se importa comigo. E esse relacionamento precisa ser desenvolvido com o seu pai. Por isso que nós falamos tanto sobre a importância de você não simplesmente vir à igreja uma vez por semana. Cristianismo não é estar na igreja uma vez por semana. Ser cristão não é vir num culto uma vez por semana e achar que está excelente. Ser filho de Deus é ter um relacionamento constante com Ele. Ainda que talvez no começo vai ser difícil, ainda que talvez no começo você vai ficar meio sem jeito, mas ainda no começo você não vai estar muito habituado. Eu falei de manhã, né? O pastor Gerry já deu o testemunho dele aqui. Ele conheceu o pai dele com 50 anos de idade. Ele não sabia quem era o pai, não conhecia o pai, não sabia o nome do pai. Aos 50 anos de idade, ele teve o primeiro encontro com o pai dele, mais ou menos 5 anos atrás.
E eu estava presente nesse encontro. E eu fui junto com ele, nós marcamos um posto de gasolina lá em Goiânia. E quando nós chegamos, parei o carro no estacionamento ali do posto. E de repente para um carro e desce um senhor. A hora que eu bati o olho naquele senhor, eu falei assim: é o pai dele. Ele tem 4 irmãos, irmãos. Não tem ninguém dos irmãos dele que pareça tanto com o pai dele do que ele. E quando eles se encontraram, e eu fiquei do lado, quando eles se encontraram, ele chega, aperta a mão, dá um abraço e fala: oi, pai. O pai dele falou: oi. Aí um falou assim: bom. O outro falou assim: bom. Tudo bem? Tudo bem. E eu só olhando aquela cena, irmão, olhando ele. Cumprimentei e eu deixei os dois ali, fiquei observando. E era tipo assim: bom, bom. Joia, joia. E aí? Aí, uai. Você está bom? Tô bom. E o senhor está bom? Tô bom. Eles não tinham assunto, irmãos. Eles não tinham relacionamento. Eles não tinham amizade. Eles não tinham contato. Não sabiam de nada. Mas ao longo desses anos foram se passando. A gente percebe que eles foram desenvolvendo esse relacionamento. Esses dias o pai dele ligou para ele, a gente estava numa reunião. E eles têm o hábito, algumas famílias têm esse hábito bonito, e de pedir bênção para os pais. Ele já atendeu o telefone e falou assim: benção, pai. Com certeza o pai dele falou do outro lado: Deus te abençoe, meu filho. Para quem no primeiro dia só chegou e falou assim: bom, bom. E aí? Aí, ué. Tudo jóia? Jóia. Hoje já está pedindo bênção, irmãos. Já está conversando. Já está marcando de ir lá em Goiânia, comer um arroz com piqui, comer uma comidinha goiana, uma pamonha goiana, né, Gé? Bom também, né? Começou a desenvolver, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez pareça tão estranho, dependendo da idade, porque alguns aqui tiveram o privilégio de conhecer o Pai Celestial desde berço. Outros já conheceram o Pai Celestial na fase da infância, outros na adolescência, outros na fase adulta, outros até já na maior idade, na melhor idade, na terceira idade, irmãos. Dependendo da fase que você conheceu o seu pai, talvez você tenha uma certa dificuldade. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não se desconecte dele, não aparte o seu coração dele. Quanto mais comunhão você tiver com ele, quanto mais contato você tiver com ele, mais você vai conhecer o seu Pai Celestial, mais você vai conhecer o quanto ele se importa, o quanto ele cuida, o quanto ele se preocupa, o quanto ele quer o seu bem. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que se importa com você. Deus é seu pai. Saiba disso. Um pai que tem tanta sabedoria para nos dar. Tem tanta coisa para nos ensinar. Tem tanta coisa para nos mostrar que nós somos incapazes de imaginar. Deixa eu só ler o finalzinho do texto aqui, lá em Efésios, capítulo 3, o versículo 18. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
seu Pai. Ele quer fazer infinitamente mais do que você imagina, do que você pensa ou do que você pede. Porque Ele é o Pai que se preocupa com você. Essa semana estava falando numa reunião, falando com uma irmã. Ela estava contando que depois que ela entregou a vida para Jesus, ela começou a ler a palavra e ela começou a ver coisas na Bíblia que ela não conseguia ver, que ela não imaginava, hoje ela está entendendo, ela está lendo o Novo Testamento, ela está lendo a Bíblia, ela está entendendo. E eu falei para ela, sabe por quê? Porque esse livro aqui é o único livro na face da terra que você lê ele na companhia do autor. Você já imaginou? Você pegar um livro aí, vamos falar um escritor famoso, o Augusto Cury, por exemplo, e você sentar do lado do Augusto Cury e começar a ler o livro dele, e ele começar a te explicar os detalhes, o que levou ele a escrever aquilo, ele te contar aquelas histórias, aquelas experiências. Já imaginou isso? Assim é quando você lê essa palavra aqui, você tem a companhia do autor dela aqui dentro de você, chamado Espírito Santo, para te ajudar, para te ensinar. Por quê? Porque Ele é seu Pai. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria que você não saísse do seu lugar, mas apenas você fechasse os seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Deixa por um instante essa palavra aqui, Pai. Quando você lê e você vê essa palavra, seu coração ainda dói? Há ressentimentos, há tristezas, há mágoas aí ainda dentro de você? Essa noite é uma noite onde você precisa deixar isso sair de dentro de você. Perdoa seu pai, querido. Minha irmã, perdoa seu pai. Perdoa ele. Meu irmão, perdoe seu pai. A primeira coisa que nós precisamos para viver de uma maneira intensa, de uma maneira diferente, é liberar perdão. Pastor, mas eu não consigo esquecer o que ele fez comigo. Eu não estou pedindo para você esquecer, eu estou te pedindo para perdoar. Pastor, mas o que ele fez é imperdoável. Não, tem perdão sim. Porque o nosso Pai Celestial também nos perdoou de coisas que não tinha como perdoar. E Ele nos perdoou. Então a primeira coisa que você precisa fazer aqui dentro de você é liberar perdão. Eu não estou dizendo para você, você não vai conseguir esquecer. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você liberar aqui dentro do seu coração aquela pessoa. E se for preciso, fale aí: Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo. Pai, eu te perdoo, Pai. Pai, eu te perdoo. Talvez você, querido, talvez você, minha irmã, tenha atribuído culpa para Deus também. Deus, por que o Senhor me fez nascer nessa família? Deus, por que o Senhor me fez sofrer assim? Não, a culpa não é de Deus. Nós escolhemos nos esconder deles, querido. Deus sempre esteve presente, nós que nos escondemos dele por tantos anos. Mas hoje o Senhor quer restaurar, e Ele está te chamando de volta. Filho,
Vem para casa. Vem para perto de mim. Vem se relacionar comigo. Vem me conhecer mais. Ele é teu Pai. E Ele se preocupa com você. Aleluia. Oh Jesus. Oh Papai, obrigado pelo teu amor. Certa vez perguntaram para Deus: Senhor, o quanto o Senhor nos ama? E Ele respondeu, enviando o seu Filho, que abriu os braços e morreu por nós. O abrir de braços de Jesus, irmãos, é o tamanho do amor do nosso Pai por nós. Jesus teve que pagar um alto preço. Naquele jardim do Getsêmani, quando ele soa gotas de sangue e angústia, não foi porque ele estava com medo dos açoites, não foi porque ele estava com medo da dor. Ele era um homem forte, ainda que ia doer muito fisicamente. Ele não estava com medo da cruz, dos cravos. A dor dele é por alguns momentos, por alguns dias, ele ficar longe do Pai dele. Era isso. A angústia do coração de Jesus. Muitos homens já haviam morrido daquela forma. A cruz era uma forma cruel que os romanos usavam para castigar os seus condenados. Muitos outros homens haviam morrido já, sido açoitados como Jesus foi açoitado. Havia 2 pessoas ao lado dele, mas a angústia, a tristeza dele é por ter que passar alguns dias longe do Pai dele. Esse foi o tamanho do amor de Deus por nós, irmãos. Esse foi o tamanho do amor de Deus por nós. Esse foi o tamanho do amor de Deus por nós. Você tem um Pai. Você não está sozinho, querido. Você não está sozinho. Deus é teu Pai. Deus é teu Pai. Antes de orarmos, eu sinto que nós fazemos algo aqui. Os instrumentos vão tocar assim embaixo. Talvez você está precisando de um abraço. Eu quero te convidar. Se você sentir liberdade, nós vamos fazer isso, homem com homem, mulher com mulher. Mas minha irmã, quando você estiver abraçando uma outra irmã, receba um abraço como fosse um abraço do teu Pai. Meu irmão, quando você estiver abraçando alguém, receba um abraço como fosse um abraço do teu Pai. Talvez você não vai precisar falar nada. Você não precisa dizer uma palavra sequer. Porque há momentos na nossa vida que nós não precisamos ouvir nenhuma palavra. Nós só precisamos
de ter alguém perto de nós. Então, se você sentir liberdade, saia do seu lugar, ou nessa pessoa que está ao seu lado, como eu disse, homem com homem, mulher com mulher, dê um abraço numa pessoa. Se você tiver algo para falar para ela, fale para ela. Mas se você não tiver, não precisa falar nada, só abraça. Só abraça. Você tem um pai, querido. Abraça essa pessoa. Abraça ela. Receba esse abraço como fosse um pai. Um abraço de amor. Um abraço de perdão. Um abraço de quem ama você, de quem se preocupa com você. Ele se importa com você. Sou como uma árvore que se move pelo seu vento e misericórdia. E quando me esqueço de minhas aflições ofuscadas por sua glória, eu posso perceber o quão lindo tu és e quão grande seus afetos por mim. Como ele nos ama tanto. Como ele nos ama. Como ele nos ama tanto. Como ele nos ama tanto.
Nós temos um Pai que nos ama tanto, irmãos. Obrigado, papai, por nos amar tanto assim. Obrigado, papai, por cuidar tanto de nós. Nos perdoe por tanto tempo que fugimos da tua presença. O Senhor nunca se ausentou, fomos nós que nos ausentamos. Assim como aquele jovem que um dia saiu da sua casa, do seu conforto, assim nós também um dia saímos, mas nós estamos de volta, Senhor. Ah, papai, nós estamos aqui e nós vamos juntos, papai. Obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado, papai. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Obrigado, papai. Sou amado por ti. Quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és o bom, bom Pai. É quem tu és. Aleluia. É quem tu és. É quem tu Diga com a boca bem cheia: eu tenho um pai. Mais uma vez, eu tenho um pai. Diga: Deus é meu pai. Aleluia. Eu tenho um pai. Aleluia. Amém.